Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula eu tratarei das sanções administrativas na Lei de Licitações, ou seja, na Lei 14.133 de 2021. Em aulas anteriores eu tratei do sistema sancionatório de maneira geral, com um panorama, e também especificamente das infrações administrativas, que são os atos ilícitos cometidos por profissionais ou empresas na fase contratual ou na fase pré-contratual. Nesta aula aqui, eu comentarei as 4 espécies de sanções, de punições que a Lei de Licitações prevê em razão da infração administrativa, tá certo? Então, essas são as punições que a lei autoriza e que equivalem às punições que nós já conhecíamos da legislação passada. Então, nós temos basicamente 4 punições: a advertência, a multa, o impedimento e a declaração de inidoneidade. Vejam, a advertência nada mais é que um registro formal da ocorrência de uma infração por parte do contratado ou do licitante. Então, essa é a sanção mais leve, a sanção mais branda. E a advertência, por ser bastante branda, só pode ser aplicada para a infração administrativa prevista no artigo 155, inciso 1º da Lei de Licitações. Ou seja, somente cabe advertência para inexecução parcial não danosa de contrato administrativo. Se nós tivermos uma inexecução parcial com dano grave causado à administração pública ou ao serviço público, já não cabe mais a advertência, tá certo? Então, a única hipótese para aplicação de advertência é a prevista no 155, inciso 1º da Lei de Licitações. Notem que a advertência pode ser aplicada de maneira isolada ou de maneira cumulada com a multa. Então, para a inexecução parcial não danosa, podemos ter apenas advertência ou advertência com multa, tá certo? No entanto, não é possível cumular a sanção de advertência com impedimento ou com declaração de inidoneidade. A segunda espécie de sanção que nós temos aqui na Lei de Licitações é a multa. E a multa nada mais é que uma sanção de natureza pecuniária. Então, aplicar a multa nada mais é que exigir do condenado um valor pecuniário em razão da infração cometida, tá certo? A Lei de Licitações diferencia 2 espécies de multas. Nós temos, em primeiro lugar, a multa compensatória prevista no artigo 156, inciso 2º, que se aplica por infrações de inexecução contratual. Então, muito importante, multa compensatória prevista no 156, inciso 2º, para infrações de inexecução contratual. E notem que o mínimo estabelecido para a multa é de 0,5% do valor do contrato e o teto da multa é de 30% do valor do contrato. A legislação passada não previa piso e teto, ela não previa limite mínimo e limite máximo para a multa. Mas a legislação atual, a 14.133, no intuito de evitar multa irrisória e também de evitar multa excessiva, prevê o mínimo de 0,5% do valor do contrato e o máximo de 30% do valor do contrato. Notem que, além dessa multa compensatória, nós temos a multa moratória prevista no artigo 162. Então, essa multa moratória é aplicada contra a infração demora, ou seja, o atraso na execução de uma obrigação cujo cumprimento ainda se mostre útil e esperado pelo ente público contratante. Notem bem, qual é a diferença de mora para inexecução? Na inexecução, o contratado não cumpre a obrigação e não adianta cumprir posteriormente porque ela não gerará qualquer utilidade. Tá certo? Agora, na mora, o contratado não cumpre a obrigação, mas o fato dele cumprir posteriormente não tira a utilidade da obrigação, ela continua sendo útil, tá certo? Então, ele é punido pelo atraso, embora a obrigação ainda continue sendo útil e possa ser executada. A terceira sanção que nós temos aqui na Lei de Licitações é o impedimento. E o impedimento tem características muito interessantes, não é? Porque, na verdade, o impedimento gera uma exclusão temporária de um profissional de uma empresa do mercado público. E notem que o impedimento também tem características comuns à declaração de inidoneidade, porque ambas as sanções administrativas geram proibição de contratar com a administração ou de participar de licitações e aceitam a reabilitação, que é o instituto que eu comentarei no momento oportuno, numa outra aula, tá certo? Então, vejam só, o impedimento e a declaração de inidoneidade têm efeitos muito parecidos, porque ambas geram a proibição de contratar com a administração ou de participar de licitações e ambas também aceitam reabilitação.
Agora, notem que o impedimento é mais brando que a declaração de inidoneidade. Embora elas tenham efeitos semelhantes, elas se diferenciam pela gravidade. Porque o impedimento vale por no máximo 3 anos, gera uma proibição de contratar ou de participar de licitações por até 3 anos. E, além disso, o impedimento tem os efeitos limitados ao âmbito do ente federativo em que se insere o órgão que aplicou a punição ao contratado. Vou dar um exemplo para ilustrar isso aqui. Vejam, vamos imaginar que uma empresa tenha sido contratada para fornecer merenda a uma escola municipal. Se essa empresa descumprir o contrato, ela se sujeitará a um processo de responsabilização perante aquela escola municipal. E se a escola aplicar contra a empresa a sanção de impedimento, essa sanção de impedimento poderá valer até 3 anos e terá um efeito para todo o ente federativo. Então, a proibição não valerá apenas para as futuras licitações daquela escola. A proibição gerada pelo impedimento valerá para qualquer órgão ou ente daquele município, tá certo? Muito importante isso. O efeito do impedimento se estende para todos os entes e órgãos dentro daquela esfera federativa em que se aplicou a punição. E de maneira geral, pessoal, a Lei 14.133 prevê a aplicação do impedimento para as infrações que estão tipificadas no artigo 155, incisos 2º a 7º. Isso inclui inexecução total do contrato, inexecução parcial danosa e também mora. Então vejam que o impedimento pode ser aplicado nessas e noutras infrações previstas aí do 155, inciso 2º até o inciso 7º. A mais gravosa de todas as sanções administrativas que nós temos dentro da lei de licitações não é, porém, o impedimento, mas sim a declaração de inidoneidade. Essa é a sanção mais pesada, é a sanção mais grave que nós temos aqui dentro dessa matéria licitatória. Então, basicamente, a declaração de inidoneidade, apesar desse nome muito próprio, é parecida com o impedimento, com a diferença que a declaração de inidoneidade pode produzir efeitos por até 6 anos. Então, a declaração de inidoneidade pode afastar uma empresa ou um profissional dos mercados públicos por até 6 anos, tá certo? E além disso, a sanção de inidoneidade tem efeitos para o país todo. Não tem um efeito restrito apenas à esfera federativa em que ela foi aplicada. Ela tem um efeito amplíssimo em todo o território nacional, tá certo? Pelo fato de a declaração de inidoneidade ser bastante gravosa, ela é prevista de início para as infrações do artigo 155, incisos 8º a 12, que são as infrações mais graves em matéria licitatória e contratual. Então, a princípio, ela é direcionada para essas infrações. No entanto, é possível aplicar essa declaração de inidoneidade nas infrações do 155, incisos 2º a 7º, quando a infração for muito grave e, portanto, se considerar que o impedimento não é a melhor sanção para aquele caso. A gravidade exige uma sanção mais intensa, que no caso seria a declaração de inidoneidade, tá certo? Vejam, como essa sanção é muito grave, ela é muito intensa, ela gera um efeito muito amplo e por longos anos, ela só pode ser aplicada por alguns sujeitos, por algumas autoridades públicas, que são as autoridades de maior hierarquia. Então, depois olhem com calma o artigo 155, parágrafo 6º da Lei de Licitações, porque ali se diz que somente autoridades de alta hierarquia podem aplicar a declaração de inidoneidade, como os ministros no âmbito da União e os secretários no âmbito dos estados e dos municípios. Bom, para fechar essa aula sobre sanções, não poderia deixar de mencionar o artigo 156, parágrafo 1º, que também é relevante nessa nova lei de licitações, porque prevê critérios de dosimetria que antes não se encontravam na legislação. A Lei 8.666 não falava nada a respeito de dosimetria sancionatória. E a Lei 14.133 traz esse artigo que é muito relevante e prevê 5 parâmetros centrais de dosimetria. Ou seja, ao se escolher as sanções e se dosar as sanções, é preciso que a administração pública considere a natureza e a gravidade da infração, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, os danos gerados por administração e também a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade por parte do condenado.
Notem, porém, que a lei de licitações não nos diz exatamente o que seriam essas agravantes e atenuantes. Então, aqui nós poderíamos, por exemplo, fazer uma analogia com as normas do direito penal, tá certo? E outro problema, a lei exige programas de integridade que sigam as normas dos órgãos de controle. Então, é muito importante que essas normas estejam já previstas em regulamentos para que esse inciso possa ser devidamente aplicado na prática, viabilizando a dosagem da sanção. Tá certo, pessoal? Então, esse é o panorama das sanções administrativas da lei de licitações e na próxima aula comentarei alguns institutos específicos e também o processo de responsabilização. Um abraço e até a próxima.